pessoal, tudo bem? Sei que vocês estão esperando aí a correção da prova. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou corrigir a questão 1 de uma prova, questão 1 da outra prova, questão 2 de uma prova, questão 2 de outra prova, e assim sucessivamente até chegar às 5 questões, ok? Vocês vão ter somente que identificar qual é a questão que está na prova de vocês e fazer a correção. A primeira questão aqui é: qual número que somado com a sua quarta parte é igual a 200? Então, eu vou ter um número x que somado com sua quarta parte é igual a 200. Transformando isso aqui numa única fração, vou multiplicar o x por 4, vou somar com o de cima fazendo pelo produto misto. 4 vezes x, 4x, 4x mais 1, 5x, dividido por 4, igual a 200. Esse 4 aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, ficou 5x igual a 800. X é igual a 800 dividido por 5. X é igual a 160. Essa é uma resposta. Na outra prova, é bem parecido também, só que modifica algumas coisas. Aqui no caso pede a terça parte e o valor é igual a 600. Então, x mais x sobre 3 é igual a 600. X vezes 3, 3x mais 1x, 4x igual a 300 sobre 3 igual a 600. 4x é igual, 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. X é igual a 1800 dividido por 4. X é igual a 450. Então, essa é a resposta da primeira questão de uma prova e da outra. Vamos prosseguir. A segunda questão é uma questão de porcentagem, que fala o seguinte: o valor no pagamento à vista de um aparelho elétrico é de R$ 95,00. Na compra a prazo terá um acréscimo de 20%. Qual será o valor do aparelho vendido a prazo? Então, eu vou calcular 20% de 95 e vou adicionar esse valor. Nós temos aqui 20% de 95, né, que dá 19. O 20% de 95 é 19. 95 mais os 19 do acréscimo igual a 114. E aí, como está falando em dinheiro, né, vou botar a unidade aqui. R$114. Então, essa é a resposta. A outra questão. O valor do pagamento à vista é 85 e teve um acréscimo de 30%. Então, a mesma coisa. Eu vou calcular 30% de 85. Tá? Você pode colocar 30% ou 0,30, não importa, ok? Então, vamos lá. Isso aqui dá 15, 24, 25. Dá 25 e 50. Somando os 85 com mais os 25 e 50, dá 0, dá 10, dá 110 e 50. E aí eu vou usar a unidade monetária. Ok? Então, de uma prova dá 114, da outra prova dá 110 e 50. Questão 3. A questão, as funções são a mesma, mas em uma coisa está pedindo um item, a outra coisa está pedindo um outro item. Na primeira prova, ele quer saber o valor de x para obter o lucro máximo. Repare que ele não quer saber qual é o lucro máximo, ele quer saber o valor de x. Então, como ela é uma função com gráfico, com cavidade voltada para baixo, algo desse tipo, para que atinja o lucro máximo, que no meu caso aqui é o y do vértice, eu tenho que ter um x do vértice.
Então, basta que eu calcule o x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a menos 12, 2 vezes menos 1. Menos 12 sobre menos 2, que deu 6. Então, eu preciso fazer 6 unidades para que tenha um lucro máximo. A outra questão, calcule o lucro máximo. Se você tem essa prova aqui, você poderia fazer direto pelo y do vértice, né? Que é o menos delta sobre 4a. Ou você poderia calcular o x do vértice, que é 6, e aplicar o x do vértice aqui para achar o y do vértice. Como já está calculado aqui o x do vértice, tá? O processo é o mesmo, eu vou aplicar direto. Y do vértice é igual a menos x do vértice ao quadrado, menos 12, que é menos não, mais 12, x do vértice, menos 20. Quem é o x do vértice? É o valor que eu acabei de calcular, o 6. Y do vértice vai ser igual a menos 6 ao quadrado, mais 12 vezes 6, menos 20. Cuidado com isso daqui. Isso aqui não é 36 positivo, é 36 negativo. 12 vezes 6, 72, menos 20. Então, ó, 36 com 72 dá 36 positivo menos 20, que dá igual a 16. Ok? 16 unidade monetária, não fala qual é a unidade específica. Então, fica isso. Próxima questão. Essa questão aqui é uma questão que fala é uma questão de função linear, onde eu tenho uma função decrescente. E eu quero saber qual a quantidade de combustível, né? Então, está aqui no eixo X. Quer dizer, qual a quantidade de combustível, está no eixo Y. Eu vou... calcule a quantidade de combustível no tanque quando o tanque marcar 250 km percorrido. Então, vai ser alguma coisa, ó, 250 vai estar aqui, ó. Ok? Vai estar entre 200 e... Quer dizer, entre 25 e 30. 25 e 30. Então, vamos ver aí, mais ou menos aqui. Claro que está fora de escala aqui, né? Acho que, na verdade, é aqui, ó, dá ponto certinho. Mas, como a gente não tem um olhômetro, a gente tem que fazer o cálculo. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma função do primeiro grau modelada, né? Uma questão que é modelada para uma função do primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar a equação da reta. Esse ponto que eu tenho aqui é o 0,50. E esse ponto que eu tenho aqui é o 500 e 0. Para que eu estou usando isso aqui? Para poder achar os pontos, coeficiente angular e coeficiente linear. Como o ponto ele começa no ponto Y aqui 50, eu já tenho a certeza que o meu B é 50. Tá, que B é esse? B do AX mais B. Então, basta que eu descubra quem? O A. Como é que eu vou descobrir o A? Y de B menos Y de A, X de B menos X de A. Chama esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B. Se você fez o contrário, não tem problema. O resultado no final vai dar a mesma coisa. Então, ó, Y de B, 0, menos Y de A, 50. X de B, 500. X de A, 0. Menos 50 sobre 500 é igual a menos 1 sobre 10. Então, o valor do A é menos 1 sobre 10. Então, como é que ficou minha função? F de x igual a menos 1 sobre 10x mais 50. Isso daqui é só a função. O que eu quero, na verdade, é saber qual o valor do f de x quando o meu x for 250. Então, o que eu faço? Substituo aqui na função.
f de 250 é igual a menos 1 vezes 250 sobre 10 mais 50. F de 250 menos de 250 dividido por 10 dá menos 25 mais 50. F de 250 é igual a 25, e aí é litros, ok? Então, uma prova, a resposta dá 25 litros. A outra prova é a mesma questão, só que agora ele quer com 350. Eu não vou fazer aquilo tudo de novo, né, gente? O princípio de formar a função é o mesmo. Como eu já fiz, ó, então eu quero f de x, quando a minha função é menos 1 sobre 10, x mais 50. Só que agora eu quero calcular quem? F de 350 menos 350 sobre 10 mais 50. F de 350 que dá menos 35 mais 50 igual a 15 litros. Ok? Então fica dessa maneira essa questão. Vamos para as últimas aí. Há uma função exponencial, onde eu quero saber o valor aproximado no terceiro ano. Né? Então essa é a equação aqui que ele modela a situação. Então nós vamos ter y igual a 2000 vezes 0,8 elevado a 3, porque o x representa o ano. Aí nós vamos ter y igual 2000 vezes 0,8 elevado ao cubo dá 512. 0,512. 2000 vezes 0,512 dá 1024. Na outra questão, é a mesma situação, só que agora com a função diferente. Então, nós vamos ter y igual a 1500 vezes 0,6 elevado ao cubo, porque aqui fala terceiro ano também. Y igual a 1500, 0,6 ao cubo dá 0,216. Você com a calculadora você poderia ter feito isso rapidinho. 1500 vezes 0,216 dá 324. Bom, e com isso a gente acaba a correção aí. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa é só esperar a aula na quinta-feira. Um abraço.